Oi, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um iceberg pra vocês e dessa vez vamos explorar o iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Essas teorias que sempre estão presentes nos programas, sugerindo segredos e planos escondidos por trás das histórias principais apresentadas pra gente, apontando mensagens escondidas ou ligações estranhas entre personagens e eventos, fazendo as pessoas se perguntarem se há algo escondido na história que estão assistindo, igual a famosa teoria de que todos os filmes da Pixar estão conectados, ou a que o anime inteiro de Pokémon é apenas fruto da imaginação de Ash que está em coma, ou até mesmo as menos conhecidas, igual a de que o quarto do Arnold era usado como estufa para cultivo de maconha. Se acostuma que esse iceberg é inteiramente fumação de banana. Mas antes de tudo, novamente para quem ainda não sabe sobre o estilo de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. O vídeo de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E como esse iceberg é bem extenso, e eu sempre gosto de explicar os tópicos profundamente, e me alongando por muito tempo, cada camada desse iceberg vai ser um vídeo, e ao final de tudo eu reúno eles em um vídeo só, belezinha? Mas parando com as enrolações, esse é o iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. O céu. Teoria nuclear da fenda do biquíni. Essa é uma teoria bem famosa entre os fãs de Bob Esponja, ou até mesmo em pessoas que nem assistem tanto assim. Em 2 de junho de 1946, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial terminar, ocorreu o primeiro teste nuclear no atoll de Bikini. Primeiramente explicando o que é um atoll. Atoll é o nome dado a ilhas em forma de anel que se formam em águas rasas, geralmente em ambientes tropicais, devido ao crescimento de recifes de coral ao redor de uma antiga montanha que foi submersa. Geralmente são aqueles lindos lugares com águas cristalinas e que têm uma vida marinha bem diversificada, e constantemente atraem diversos turistas e mergulhadores devido à sua beleza natural. E com certeza o atoll mais conhecido de todos é o atoll de Bikini, localizado no Oceano Pacífico e que pertence à República das Ilhas Marshall, e ele ficou conhecido por ser o lugar onde os Estados Unidos faziam testes nucleares após a Segunda Guerra Mundial. E olha, não foram poucos testes não, viu? Durante o período de 1946 a 1958, o governo dos Estados Unidos realizou uma série de testes nucleares no atoll de Bikini, como parte de um programa de desenvolvimento de armas nucleares do país, e esses testes incluíam explosões atmosféricas e subaquáticas, que tiveram um impacto significativo no meio ambiente e na saúde das pessoas que viviam nas ilhas próximas. E como resultado, vários isótopos radioativos, sendo o mais notável o estronço 90 por ser altamente radioativo e persistente no ambiente, foram liberados na atmosfera e logo contaminaram as águas ao redor das ilhas, tornando elas altamente radioativas e obviamente tendo impactos ambientais gigantes a longo prazo, afetando o ecossistema local e representando um sério risco para a saúde humana e a vida marinha na região. E em 1976, durante um processo de limpeza, incrivelmente foi descoberto que havia vida no fundo do oceano ao redor do atoll de Bikini, que usando um tipo especial de radar, descobriram que essas criaturas eram diferentes, porque haviam se adaptado para viver em estruturas artificiais em grandes comunidades. Durante o curto período em que o atoll de Bikini foi temporariamente habitado, antes do Césio 137 começar a ter efeito em 1982, as tropas dos Estados Unidos eram conhecidas por deixarem coisas para trás, incluindo baldes, baús, latas de metais e coisas do tipo. E quando uma dessas ilhas afundou como resultado do teste nuclear chamado Castle Bravo em 1º de março de 1954, esses itens foram parar no fundo do oceano, e por algum motivo as criaturas marinhas encontradas na expedição de 1976 eram mais inteligentes do que o normal, e elas haviam aproveitado esses lixos deixados e começaram a viver dentro deles, tratando eles como se fosse parte do seu ambiente natural. E os animais, assim como os caranguejos, iniciaram uma forma primitiva de civilização semelhante à nossa, e alguns animais terrestres foram enviados em trajes especiais para se adaptarem a essas criaturas marinhas, e esse grupo selecionado continuou sendo exibido até 1998, quando foi determinado que seria seguro andar em qualquer canto da ilha. Uma pessoa que trabalhava para a empresa Nickelodeon em um tour financeiro financiado pela empresa foi uma das poucas pessoas que viram essas criaturas terrestres em ação, e isso eventualmente inspirou um programa de televisão infantil popular que seria lançado em 1º de maio de 1999. Simplesmente o fucking Bob Esponja calça quadrada. Então sim, pessoal, essa teoria tá certa, por incrível que pareça. Pelo menos 80% dela, vai. Essa parte das criaturas terrestres com trajes especiais e que um trabalhador da Nickelodeon viu elas em ação e por isso se inspirou para criar Bob Esponja, eu não sei, não achei nenhuma prova online. Mas sobre os testes nucleares no atoll de Bikini e os diversos lixos e resíduos deixados pelos seres humanos, que posteriormente viraram a casa para diversos animais marinhos, é verdade. O próprio Siri Cascudo é inspirado em uma armadilha para caranguejo, o Plankton mora em um balde e inclusive ainda tem uma luva da última pessoa que usou, e o seu siriguejo mora numa âncora, fora que todas as outras construções ou objetos da fenda do Bikini, em que elas são partes de motor de veículos. E também outro ponto é que as flores que ficam no céu do desenho, que nós sempre vemos e que pelo menos eu pensava ser um tipo de nuvem, ou sei lá, não faz sentido, são literalmente representações das manchas de petróleo deixadas pelas embarcações ou qualquer outro objeto que tenha vazado algum tipo de outro óleo.
Oi novamente, pessoal. Eu queria pedir a ajuda de vocês numa coisa. Vocês que estão usando o celular para ver o vídeo, aí embaixo na seção de comentários, você arrasta pro lado a seção de comentários e vai ter a mecânica de hypar. Eu queria fazer um teste para ver se essa mecânica de hypar realmente funciona. Então é só você arrastar pro lado e clicar no botão hypar e hypar com 170 pontos, que já vai estar me ajudando demais e vai ajudar eu a descobrir se realmente funciona. E claro, se tu puder deixar o like também, eu agradeceria demais, belezinha? O Purgatório de Dudu e Edu. Dudu e Edu é uma série de desenho animada criada pelo desenhista canadense Daniel Tonucci para o Cartoon Network em 1999. E a história girava em torno de 3 amigos chamados Dudu e o Edu, mostrando sua vida junto com outras crianças da vizinhança. E essa teoria sugere que todas as crianças que vivem em Pitch Creek, chamado normalmente de Beco Sem Saída, estão na verdade mortas. E todos os acontecimentos da série e suas vidas são uma espécie de purgatório. Ai, lá vem as teorias do purgatório. Recentemente eu fiquei sabendo que até a franquia de Forza Horizon, um jogo de Xbox de carro, tem teoria do purgatório, tipo assim, nada a ver, cara. Bom, explicando um pouco melhor, a teoria sugere que cada criança do Beco Sem Saída vem de uma época diferente, do início dos anos 1900 ao início dos anos 2000. E isso explicaria por que é difícil saber em que ano se passa o programa, porque tem muita coisa fora de época, e também a ausência de adultos, embora eles apareçam de vez em quando. A teoria diz que o primeiro a chegar foi Rolf, lá por volta dos anos 1900, em que sua família mudou para o Pitch Creek para começar uma fazenda, porém Rolf morreu por volta de 1903, quando os animais da fazenda atropelaram e pisotearam ele. E isso explicaria por que ele tem alguns animais e as características de fazendeiro na vida após a morte. O Johnny chegou ao Beco Sem Saída logo depois da morte de Rolf, e sem ter amigo ele pegou um marcador e desenhou um rosto em um pedaço de madeira, chamando ele de Plank. E embora esse comportamento seja considerado um pouco estranho nos tempos atuais, na época dele era visto como uma simples atitude de fantasia infantil, e ele levou seu amigo de madeira Plank para a vida após a morte, porque o Plank foi a última coisa que ele viu antes de morrer. E o purgatório também explicaria o porquê do Plank às vezes agir como se estivesse vivo, especialmente no filme lançado em 2009. O Edu teria nascido em Nova York, porém acabou se mudando para Pitch Creek durante a era da Grande Depressão dos Estados Unidos, também conhecido como a Crise de 29, que foi um período de grande instabilidade econômica nos Estados Unidos e que muitas pessoas passaram por grandes dificuldades nessa época, a ponto de até mesmo tirarem suas próprias vidas. E devido a isso, o Edu sempre buscava formas de ganhar dinheiro rápido, armando golpes para outras crianças do beco, para tentar escapar da pobreza. E ele não teve uma figura paterna adequada, e o seu irmão mais velho era abusivo, e após um dos seus golpes dar errado e ser perseguido pelas outras crianças do beco, ele acabou se afogando no lago, e mesmo depois de morto, ele continuou tentando ganhar dinheiro de forma fraudulenta na vida após a morte. O Du e a Sarah foram os próximos a chegar no Beco Sem Saída. O pai deles acabou morrendo na Segunda Guerra Mundial, o que por consequência afetou sua mãe emocionalmente. A Sarah se tornou mandona para compensar a ausência dos pais, enquanto o Du se refugiou em histórias em quadrinhos e filmes de monstros para escapar da realidade infeliz. E ambos morreram em um acidente de carro em 1953, se juntando às outras crianças que já tinham falecido. A Nice nasceu na década de 60, filhos de pais hippies, e ela era conhecida por ser charmosa e atraente, especialmente com os meninos da vizinhança. Porém, no verão de 1979, um serial killer escapou de um asilo local e entrou na casa dela e assassinou ela junto com toda a sua família. O Dudu foi o próximo a chegar, nascendo nos anos 70, quando era comum esperar que as crianças se preparassem para a faculdade desde cedo. Os seus pais eram muito rígidos e distantes emocionalmente, incentivando ele a ter sucesso na escola e manter tudo bem arrumado. Até por isso ele é o mais inteligente e responsável dos 3 amigos, e ele morreu devido a um acidente de vazamento de gás em seu laboratório de química, que causou uma explosão. O Kevin nasceu nos anos 80, em uma família problemática, com um pai abusivo e uma mãe que morreu quando ele era apenas um bebê. E devido a esses problemas ele se tornou um valentão para lidar com sua raiva, expressando sua frustração nas outras crianças do bairro. E o Kevin era fascinado por esportes radicais, como os X-Games, e a sua paixão por bicicleta combinava com isso. Porém, infelizmente, ele foi morto por seu pai em um ataque de raiva, e seu pai depois disso foi preso pelo crime. E na vida após a morte, o Kevin imaginava seu pai de forma amorosa, mas ainda mantinha seu comportamento agressivo. O Jimmy, por sua vez, nasceu nos anos 90 e enfrentou uma batalha contra a leucemia desde cedo. Ele não se relacionava muito com as outras crianças devido à sua fragilidade e ficava em casa por causa da doença. E após uma luta difícil contra a leucemia, ele morreu, completando o grupo de crianças no purgatório do Beco Sem Saída. Já as irmãs Kankers são vistas como algo diferente das outras crianças do bairro. Alguns pensam que elas são como demônios enviados para atormentar as almas das crianças que ainda estão no purgatório do Beco Sem Saída, ou seja, aquelas que não foram pro céu. E uma característica que as diferencia é que elas têm língua de cores normais, sugerindo que não estão mortas como os outros personagens. E o curioso é que as Kankers se interessam por Dudu
Dudu e Edu, embora as razões exatas sejam desconhecidas. Algumas teorias sugerem que elas podem representar diferentes tipos de pecados, ou serem as crianças mais fracas de vontade do bairro, que eu não sei o que significa isso. É sugerido também que as Kankers podem ser da mesma época que Nas, nos anos 70, e elas seriam filhos de hippies pobres, nascidos de uma mãe solteira com vários pais desconhecidos, e a vida delas foi marcada por dificuldades, loucura e envolvimentos em cultos marginais, levando sua mãe a cometer um terrível assassinato ou suicídio que chocou o país, semelhante aos crimes da família Manson da vida real. No entanto, no purgatório do Beco Sem Saída, elas veem apenas os momentos felizes de suas vidas passadas e buscam reviver esses momentos e encontrar seus pais novamente. E isso pode explicar o porquê de suas vidas no Beco Sem Saída parecerem semelhantes, mas distorcidas por uma certa loucura, pois elas estão presas em uma nostalgia distorcida do mundo dos mortos. E o interesse das Kankers por Dudu e Edu pode ser interpretado como o desejo de experimentar o amor genuíno, buscando transcender suas próprias fraquezas e encontrar uma nova iluminação, deixando para trás a ignorância e a insanidade que marcaram suas vidas anteriores. Enfim, embora pareça muito fumação de banana, a teoria até aqui até que faz sentido. Porém, existem argumentos que podem ajudar a provar a veracidade dessas teorias e outros para provarem ao contrário. Primeiramente, as evidências e argumentos. A língua dos personagens tem tons verdes e azuis, que alguns interpretam como indicativo da morte. A ausência notável de adultos ou outras crianças na série. O verão parece ser interminável, especialmente nas temporadas iniciais. Toda a série se passa na mesma área. E um detalhe menor, mas significativo, é que no filme da série mostra Lee Kanker como uma figura imponente em meio a chamas, associada à representação cristãs europeias do inferno. Já as contra-evidências e argumentos explicam cada ponto desse. A explicação das línguas coloridas pode ser refutada porque as línguas dos personagens têm cores diferentes, não por causa de uma possível associação com a morte, mas sim devido a um evento específico. E isso ocorreu quando o criador da série, o Daniel Tonucci, trouxe seu filho e amigos para o estúdio, e após comerem diferentes tipos de doces, suas línguas ficaram coloridas. E essa experiência inspirou ele a colocar línguas coloridas para representar diferentes tipos de doces na animação. O criador do desenho também explicou que não mostrar adultos na série é uma decisão feita de propósito na criação dela, dizendo numa entrevista que durante os longos dias de verão, você simplesmente não viu os pais de mais ninguém por aí, e às vezes você nem viu os seus. E disse também que às vezes os pais apareciam, o que vai contra a ideia de não haver adultos de forma alguma na história. Quanto ao período de tempo da série, o tempo em que se passa a série inicialmente era vago, mas ao longo dela foram inseridos elementos que indicam o período. Por exemplo, em um momento da primeira temporada, uma referência ao filme James Bond lançado em 1974 sugere que a série se passa nos anos 70, e conforme a série avançava, mais detalhes foram adicionados para confirmar a época que se passava a série. Outro grande ponto na série é sobre Dudu e a sua touca. Alguns pensam que ele pode ter nascido de forma deformada e ter uma orelha escondida ou um irmão gêmeo deformado. Outros acham que ele pode ser careca ou ter cabelos loiros, e tem até uma teoria de que ele pode ter câncer, e devido à quimioterapia, ele era careca e escondia isso com a touca. No filme da série, houve uma cena em que o Dudu tira a touca, mas não conseguimos ver o que está debaixo dela, e isso deixou os fãs curiosos e gerou muitas teorias diferentes. Alguns jogos e outras coisas também alimentaram essas ideias, mas é importante lembrar que essas são apenas teorias dos fãs, e não algo confirmado na série. Resumindo, o que está debaixo da touca do Dudu é um mistério, e as diferentes teorias que surgiram são apenas especulações de fãs, e não tem nada oficial, assim como a própria teoria do purgatório, que até o criador da série já deu explicação. Ash está em coma em Pokémon. Como toda série, sempre tem a teoria que o personagem está em coma, com Pokémon não foi diferente. A teoria do Ash em coma é uma teoria bem famosa entre as pessoas que assistem Pokémon, e ela sugere que o personagem principal, o Ash Ketchum, na verdade está em coma desde o primeiro episódio da série, e todos os outros episódios do anime Pokémon são apenas um sonho, enquanto ele está em coma no hospital devido ao acidente. Então, basicamente no episódio 1, o Ash ele rouba a bicicleta da Misty para levar o Pikachu ao centro Pokémon, depois que o Pikachu foi atacado por um grupo de Spearow. E logo depois de roubar a bicicleta, o Ash, que estava desesperado, cai da bicicleta no chão, e ele fica por lá por alguns segundos e depois se levanta. Porém, muitas pessoas acreditam que depois que o Ash acorda, isso inicia o sonho do coma, porque quando ele cai, ele bate a cabeça e começa o coma, e as pessoas acreditam que é por causa disso que o Ash não envelhece. E o fato dele não envelhecer é confirmado pelo anime. No início da 14ª temporada do anime, no Pokémon Black and White, o narrador diz que o Ash ainda tem 10 anos, mesmo depois de ter se passado 14 temporadas da série, em um intervalo de 14 anos entre 1997 e 2011. Eu, por exemplo, comecei a assistir o anime, eu era adolescente, criança, e eu já tô velho já, o anime acabou e o Ash ainda continuou novo. E isso deixa algumas pessoas que assistem Pokémon triste, porque Ash de fato nunca envelhece. Porém, gente, isso é apenas uma teoria, e o fato do Ash nunca envelhecer deve estar ligado ao fato do personagem não perder a essência ou algo do tipo, sei lá, eu de verdade não sei. Pra mim, isso nunca me incomodou, o fato do Ash nunca ter ganhado a Liga Pokémon até chegar na 22ª temporada, 25 anos depois, pra mim era mais importante. Enfim, é apenas uma teoria clichê, que praticamente quase todas as obras têm, e não é real. A
A teoria da Pixar. A teoria do universo Pixar, também conhecida como teoria Pixar, é bem conhecida por todos e sugere que todos os filmes criados pela Pixar acontecem no mesmo universo compartilhado, compartilhando características e a mesma linha do tempo. Essa ideia começou a ser discutida na mídia por volta de 2003 e foi mencionada em várias fontes diferentes, como Slash Film, Washington Times e o MTV News. Segundo essa teoria, existem referências internas entre os diferentes filmes da Pixar. Por exemplo, em um livro chamado Ao Infinito e Além, a história da Pixar Animation Studios, Karen Pike menciona essas conexões, e em sua tese de 2003 intitulada A Teoria da Pixar, John Negroni escreveu que todos os 14 filmes da Pixar lançados até então se passam no mesmo universo fictício, e ele pegou as ideias para sua teoria de um episódio dos vídeos da série Cracked.com, da série After Hours. Na teoria da Pixar, a personagem Boo de Monstros S.A. é considerada parte de um loop temporal, que conecta ela à bruxa de Valente, dizendo que a Boo ficou tão obcecada em encontrar Sully que se transformou em uma bruxa e começou a viajar no tempo usando magia. E à medida que a Pixar lançava novos filmes, o Negroni ia ajustando a sua teoria para incluir essas novas tramas. Por exemplo, ele explicou como Divertidamente, O Bom Dinossauro e Procurando Dory se encaixam nessa linha do tempo. O Bom Dinossauro se encaixa na teoria ao explorar uma realidade alternativa onde os dinossauros não foram extintos pelos eventos da extinção do período Cretáceo-Terciário. E o filme sugere que nessa linha do tempo alternativa, os dinossauros evoluíram para ter inteligência e habilidades de construção, permitindo que a história se passasse milhões de anos depois do evento da extinção. E embora haja imprecisões científicas em relação à espécie do protagonista, o Arlo, a história do filme dá ideias de como os animais poderiam ter evoluído no mundo da Pixar, explicando por que vemos animais inteligentes em outros filmes deles, igual em Procurando Nemo, Zootopia, Ratatouille. Porém, nem todo mundo acha que essa ideia tá certa. Algumas pessoas como Jay Ward, que ajudou a fazer o filme dos carros, e o diretor Mark Andrews, não concordam que todos os filmes da Pixar estão conectados no mesmo mundo. Eles dizem que as equipes que fizeram os filmes são diferentes, e que cada filme foi feito em momentos diferentes. Resumindo, a teoria é uma ideia interessante, mas a própria Pixar não confirmou se é verdadeira ou não. Bom, resumindo de forma bem resumida a teoria, e fazendo meio que uma linha do tempo dos filmes, a teoria começa com um bom dinossauro, né, como eu já falei, com os dinossauros nunca sendo extintos e criando um mundo onde os dinossauros e os humanos coexistem. Algum tempo depois passamos para Valente, onde uma bruxa usa magia para transformar humanos em animais, estabelecendo a conexão entre humanos e animais conscientes. Muito tempo depois, na década de 50, somos introduzidos aos Incríveis, onde heróis superpoderosos ajudam a moldar o mundo moderno, criando tecnologia avançada. Nos anos 1990 e 2000, temos Toy Story, onde brinquedos possuem consciência e sentimentos devido à energia gerada pelas emoções humanas. Procurando Nemo e Dory entram na linha do tempo quando animais marinhos são mostrados com inteligência avançada, sugerindo a evolução dos animais para entender e imitar os humanos. Depois disso temos Ratatouille, Up e Divertidamente, com emoções, os animais e os humanos todos sendo interconectados por uma rede de energia emocional. Em um futuro bem distante disso, temos Carros, com os humanos desaparecendo e as máquinas inteligentes dominando o mundo. E após a poluição e a destruição ambiental, temos Wall-E, com os humanos deixando a Terra, que é habitada apenas por robôs. E com isso, os insetos evoluem e prosperam em uma terra abandonada pelos humanos. E aí estamos introduzidos em a vida de inseto. E no futuro, monstros evoluem de animais e usam portas do tempo para coletar a energia das crianças humanas do passado, que é, obviamente, o Monstros S.A., que além de ser o fim da linha do tempo, pode ser o início dela, já que a Book fez isso. E eu claramente resumi e muita teoria, até porque ela é bem extensa, e na internet tem vídeos explicando ela melhor, e tem até um site especial criado por fãs que explica essa teoria, e colocou até uma linha do tempo, onde cada filme está inserido nela, mas isso não tira o fato de que essa teoria é interessante. E uma das referências mais conhecidas entre os fãs é, obviamente, o carro da Pizza Planet, que aparece em quase todos os filmes. Quase não, eu acho que aparece em todos. A Grande Guerra Pokémon. Bom, essa é uma das teorias mais populares entre os fãs de Pokémon, em que sugere que o mundo dos jogos da franquia, especialmente a região de Kanto, foi devastada por uma grande guerra antes dos eventos dos jogos. E há algumas evidências que podem comprovar a existência dessa guerra. A primeira delas é a falta de homens adultos nos jogos, em que em muitos dos jogos de Pokémon, especialmente nos primeiros jogos, Red, Blue, Green e Yellow, na região de Kanto, notavelmente não tem muitos adultos, especialmente de homens em idade militar, incluindo os pais tanto do protagonista quanto do nosso rival no jogo, que foi criado pelo avô. E todos os homens adultos em Kanto que restaram ou estão envolvidos em crimes organizados ou são líderes de ginásio, e por isso não precisariam ir pra guerra. E isso leva alguns fãs a acreditar que muitos dos homens adultos morreram em uma possível guerra, deixando as cidades com poucas figuras paternas, já que pra quem não sabe, o alistamento dos homens é obrigatório, e todo mundo tem sua reservista pra caso algum dia precisar ir pra guerra, todos temos que ir. Todo mundo maior que 18 anos, né? A outra evidência é a declaração e a origem do Tenente Surge. Bom, o Tenente Surge é o líder do ginásio elétrico, que fica em Vermilion, e ele
menciona que o Pokémon elétrico salvou ele durante a guerra, sugerindo que ele participou de um conflito militar, e ainda por cima ele menciona que o jogador não sobreviveria em combate. Inclusive existe uma arte feita pelo diretor de arte de Pokémon, Ken Sugimori, que aparentemente retrata momentos da guerra, que o Surge menciona, com ele cumprimentando um Electabuzz, e do lado de um Raichu, que pode ser o dele. E essas artes fazem parte do trade card game de Pokémon. Além disso, o Tenente Surge nas versões japonesas dos jogos é referido como o Americano Elétrico, o que nos leva a pensar que ele veio de Unova, que é uma região inspirada em Nova York. E isso significaria que a guerra teria sido entre Kanto e Unova, ou Japão e América, ou Japão e Estados Unidos, para ser mais real. A outra evidência seria a destruição da infraestrutura da região, em que há ausência de locais de entretenimento, igual cinemas e teatros, e também de edifícios religiosos e culturais em Kanto. E isso é atribuído à possível destruição em massa causada pela guerra, e até mesmo os ginásios e centro Pokémons foram afetados com a guerra, porém eles foram priorizados na reconstrução. E bom, eu vou dar uma resumida com os possíveis acontecimentos dessa guerra, através de uma linha do tempo. Antes da guerra, o mundo Pokémon era um lugar de relativa paz, com os Pokémon sendo utilizados principalmente em atividades do dia a dia, assim como na agricultura, transporte, competições amistosas. E o estopim da guerra, ou o motivo do início da guerra, teria sido as tensões entre Kanto e Unova, que teve como última gota a criação do Mewtwo, um Pokémon poderoso que nasceu na mansão Pokémon, na ilha Cinnabar, em Kanto. E o Mewtwo, ao perceber sua situação, ficou descontrolado e causou uma explosão que destruiu o laboratório inteiro. E esse evento poderia ter sido interpretado como uma ameaça global, já que eles criaram um Pokémon que todos sabem o quão destrutivo e descontrolado é, que é o Mewtwo, levando as forças armadas de Unova a intervir em Kanto. E durante o conflito, os Pokémons obviamente foram usados como armas pelos humanos. E o Tenente Surge, por exemplo, que veio de Unova para Kanto, menciona ter usado seus Pokémons elétricos para sobreviver à guerra, sugerindo a participação ativa de Pokémon no combate. E essa guerra foi muito devastadora, resultando na morte de muitos homens adultos em Kanto, o que explica a ausência dessas figuras na região durante os primeiros jogos da franquia. E após anos de conflito, a guerra finalmente chegou ao fim, e Kanto entrou em um período de reconstrução, mas as cicatrizes da guerra ainda eram visíveis em todo lugar. E igual na vida real, a guerra consequentemente nos leva a avanços tecnológicos, igual o micro-ondas e a internet, que foram consequências da Guerra Fria, e o GPS e os computadores que vieram na Segunda Guerra Mundial, além do avanço dos equipamentos militares da Primeira Guerra Mundial. A tecnologia em Kanto acabou ficando para trás em comparação com a de Unova, provavelmente devido aos danos causados pela guerra, enquanto Unova continuou a avançar rapidamente na evolução. E isso pode ser observado na geografia dos lugares. Castelo City, por exemplo, assim como as outras cidades de Unova, é uma cidade moderna, com vários prédios, sistemas de transporte avançado e uma arquitetura bem futurística. Podemos ver, por exemplo, no Pokémon Black and White de DS, enquanto as cidades da região de Kanto são bem mais tradicionais e simples, e a tecnologia avançada da região, desenvolvida durante a guerra, foi reutilizada para fins pacíficos, como a criação de Pokébolas mais eficazes e sistemas de comunicação avançados. E a teoria também sugere que Unova pode ter lançado uma bomba nuclear em Kanto, igual na vida real, causando mutações em criaturas vivas, como o Grimer e o Muk. E nos anos após a guerra, Kanto começou a se reconstruir. O protagonista dos jogos Red, Blue, Yellow, Green e o seu rival seriam a primeira geração que cresceu em tempos de paz. Porém, os marinheiros e outros personagens bem mais velhos ainda demonstram uma mentalidade de defesa, refletindo as memórias da guerra. E essa grande guerra Pokémon deixou um impacto duradouro na sociedade de Kanto, em que os líderes de ginásio, que antes eram soldados ou tinham posições de poder, agora lideram uma nova geração de treinadores. A guerra também moldou a cultura da região, com um foco no treinamento Pokémon desde a infância, visto como uma forma de defesa e preparação para qualquer ameaça futura, mesmo vivendo em tempos de paz. E as crianças, como protagonistas dos jogos, se tornam símbolos de uma nova era de esperança, onde os Pokémon são parceiros em batalhas amistosas e aventuras, ao invés de se tornarem armas. E uma teoria complementar seria o Ghetsis, o vilão de Pokémon Black e White, em que ele possui cicatrizes que podem ser resultado de uma explosão durante a guerra, e ele pode ter estado na ilha Cinnabar quando a mansão Pokémon explodiu devido à criação do Mewtwo. Porém, tudo isso não se passa de especulação, embora tenha bastante evidências, até que convincentes. Toy Story é uma metáfora para o Holocausto. Bom, o Toy Story, como todo mundo sabe, é uma famosa franquia de filmes de animação produzida pela Pixar e lançada pela Disney em 1995, sendo o primeiro longa-metragem da história a ser produzido totalmente em computação gráfica. Atrás apenas do Cassiopeia, vocês estão ligados, né? E eu creio que a história dispensa apresentações, já que quase todo mundo conhece Toy Story. Já o Holocausto, mais uma vez indo pro campo da história, é um dos eventos mais sombrios da história da humanidade, que foi um período em que o regime bagista na Alemanha matou aproximadamente 6 milhões de
judeus, além de outros grupos, como ciganos, prisioneiros de guerra, pessoas com deficiências e homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1941 até 1945. E eu tô falando bagista pra não falar outra palavra que vocês estão ligados qual é, né? Eu sei que vocês estão ligados, eu sei. E os bagistas, liderados pelo Bigodion lá, prendiam essas pessoas em campos de concentração e exterminavam, torturavam e maltratavam elas. E por último, matavam das mais variadas formas possíveis. E o objetivo totalmente cruel era eliminar todos os judeus e os outros grupos que eram considerados indesejáveis. Enfim, aí você se pergunta, o que diabos tem a ver uma coisa com a outra? Bom, existem alguns críticos e analistas, olha, não sou eu, por favor, não sou eu que estou fazendo essa teoria, eu apenas estou explicando ela pra vocês. Que vem Toy Story 3 de 2010, que inclusive é o meu favorito, como uma metáfora para o Holocausto, devido a certos elementos da trama do filme e imagens que lembram esse evento da história. E o Toy Story 3, pra quem não lembra, é aquele onde todos os brinquedos do Andy, menos o Buzz e o Woody, foram doados para uma creche. E lá eles passam mal bocados, já que os brinquedos de lá viviam um certo regime autoritário, que é comandado pelo urso de pelúcia Lotso, onde os brinquedos mais velhos mantêm a ordem e controlam os brinquedos mais novos. E os brinquedos do Andy lutam para escapar dali, e também para encontrar um novo lar, já que Andy tá indo pra faculdade. E de acordo com Paul Tassi, o autor dessa teoria, já no início do filme começamos a ver esse paralelo. A decisão do Andy de deixar seus brinquedos para trás ao ir pra faculdade é vista como uma metáfora para os países de origem dos judeus que os abandonaram quando os bagistas tomaram o poder. E esse artigo argumenta que o início do filme reflete um momento histórico em que diversas nações europeias, como a Alemanha, a Polônia, a França e outras, onde as grandes comunidades judaicas viviam, deixaram de proteger os judeus quando o Terceiro Reich começou a conquistar a Europa. E essa comparação sugere que, assim como o Andy deixou seus brinquedos, esses países deixaram os judeus jogados durante o avanço bagista, deixando eles expostos à perseguição e ao genocídio. Enfim, só com essa breve descrição já dá meio que pra ligar as duas coisas. Porém, tem pontos mais concretos que ajudam a fazer esse paralelo. O primeiro deles é a impressão de prisão e abuso, em que na creche Sunnyside, que seria o campo de concentração, os brinquedos são aprisionados e maltratados, onde são controlados e abusados por Lotso, que na analogia seria o bigodinho alemão lá. E isso é comparado à forma como os prisioneiros foram tratados no campos de concentração bagistas, onde foram maltratados e não tinham liberdade alguma. E da mesma maneira que os guardas bagistas escolhiam protegidos, geralmente mulheres bonitas, o boneco Ken passou a cuidar da Barbie, poupando ela de certos sofrimentos no filme. O segundo deles é na cena em que os brinquedos quase são incinerados, criando uma imagem que lembra o extermínio em massa nos campos de extermínio. E esse momento perturbador é visto como um paralelo com a forma brutal como as vítimas do Holocausto foram eliminadas. O terceiro ponto, que na fumação de banana inteira que já tá essa teoria, pra mim é o ponto mais fumado, é quando os brinquedos são salvos pelos bonecos alienígenas, que podem ser vistos como uma representação das forças aliadas que derrotaram o exército bagista e o Eixo, e libertaram os campos de concentração no final da Segunda Guerra Mundial em 1945. E o último ponto se trata do final do filme, já que depois de não poderem voltar para casa, os brinquedos têm que se adaptar a um novo ambiente, semelhante a como muitos sobreviventes do Holocausto tiveram que recomeçar as suas vidas após a guerra, já que muitos perderam suas famílias e no contexto da guerra foram expulsos dos locais onde moravam, que já não eram lá essas coisas, com muitos morando em lugares com condições péssimas, conhecidos como gueto. E esses paralelos são interpretados por alguns como uma tentativa de adicionar um tom de profundidade ao filme, mas também são vistos como problemáticos, já que Toy Story 3 é destinado a um público infantil, e a comparação com o Holocausto pode ser considerada inadequada, não só para esse, mas para qualquer contexto. E é sério, pesquisando sobre esse evento fiquei bem triste de verdade. Tem muita coisa feia e realmente deprimente, e dói ainda mais de pensar que esse fato realmente aconteceu e nem faz tanto tempo. O Uhu concedeu imortalidade ao Ash. Novamente voltando pra Pokémon, temos essa teoria que é bem interessante. Bom, o Uhu é um Pokémon lendário tipo fogo voador da primeira geração de Pokémon, e ele tem uma relação especial com o Ash, com ele fazendo uma aparição no anime de Pokémon, e fez uma das cenas mais marcantes das primeiras temporadas do anime. Contextualizando pra vocês, o Uhu fez sua primeira aparição no primeiro episódio de Pokémon, chamado de Pokémon Eu Escolho Você, que foi ao ar originalmente em 1º de abril de 1997, em que após a batalha contra o bando de Spearows, o Ash vê um Uhu voando pelo céu brilhando com a luz dourada, e isso acontece quando ele e Pikachu estão deitados no chão, logo depois do ataque. Bom, todo mundo sabe que dentro dos mais de 1.200 episódios de Pokémon e mais de 25 temporadas da série, o Ash nunca envelheceu, e muitas pessoas criticam isso como uma falta de continuidade e realismo da série. E assim como existem críticas, existe também teorias porque o Ash nunca teria envelhecido e sempre teria aquela aparência de uma criança de 10 anos. E aí que começa a fumação de banana. A mais conhecida de todas é a teoria do coma, usada não só em Pokémon, mas também em várias outras obras. E essa teoria sugere que o Ash
Ash entrou em coma após o acidente com a bicicleta da Misty no início da série, e que tudo que acontece depois daquilo é fruto da imaginação dele, enquanto ele está inconsciente. A outra teoria é chamada de teoria fantasma, e ela propõe que Ash e Pikachu morreram no episódio chamado A Torre do Terror da primeira temporada, onde um Halter puxa a alma do Pikachu e do Ash em um momento do episódio. Depois eles acabam voltando, porém, alguns fãs especulam que depois que as almas deles foram puxadas, eles nunca mais voltaram para a vida completamente, e seus corpos foram possuídos por fantasmas. Isso explicaria o porquê do Ash não envelhecer. Simplesmente não faz sentido, mano, é sério. A outra teoria é que Ash na verdade é um Pokémon. Tá certo, essa aqui é muita fumação de banana. Essa teoria explica que o fato de Ash ter uma resistência a ataques de Pokémon e nunca envelhecer é porque ou ele seria um Dita esse tempo todo, ou ele seria uma nova espécie de Pokémon que ainda não foi descoberta. O que insinuaria que o anime acabou, tipo assim, o anime acabou e tipo, nunca revelaram se o Ash era um Pokémon. Já pensou se ele fosse um Pokémon? E aí? E aí? O anime acabou e ficou por isso mesmo. Tipo assim, qual o sentido? E por último temos a teoria do título do tópico, em que muitos fãs acreditam que, devido à excitação de Ash em se tornar um treinador e viver uma grande aventura, o Uhu abençoou ele com a capacidade de viver eternamente seu sonho de ser um treinador Pokémon, que explicaria por que o Ash permanece com 10 anos de idade para sempre. E essa teoria é reforçada na Pokédex do Uhu, que diz que as penas do Uhu brilham em 7 cores, dependendo do ângulo em que são atingidas pela luz, e dizem que essas penas trazem felicidade aos portadores. E o Ash ele carrega essa pena do Uhu com ele, mas eu duvido que seja verdade, já que em nenhum momento foi dito que o Uhu concede desejos, e se isso fosse verdade, nunca foi dito que o desejo do Ash era ser jovem para sempre. A Senhorita Puff está sendo torturada para ensinar o Bob Esponja como serviço comunitário. Em Bob Esponja, a Senhorita Puff é uma professora de direção que quase sempre vive estressada, já que ela tem o desprazer de ter o Bob Esponja como seu aluno, já que ele sempre fracassa em obter a carteira de motorista dele, sendo péssimo no volante. E por ser uma espécie de baiacu, ela sempre infla quando se estressa. Enfim, existe uma teoria que sugere que a personagem da Senhorita Puff está sendo submetida a uma espécie de tortura como parte do seu serviço comunitário, especificamente com o objetivo de ensinar Bob Esponja. Que apesar das boas intenções de Bob, ele frequentemente causa acidentes e se envolve em situações bem caóticas durante suas aulas, para desespero da Senhorita Puff. E eu juro que eu procurei essa teoria específica, porém eu não encontrei nada sobre ela. Provavelmente deve ter sido o criador desse iceberg que fez ela, ou então ele pegou desse famoso vídeo do Alex Bale, da teoria da Senhorita Puff, em que ele propôs a teoria de que a Senhorita Puff estava escondendo um passado sombrio relacionado a uma possível escola de direção passada dela que fracassou, e talvez ela tenha um registro criminal sob um nome diferente, que ela mudou para fugir desse passado. E essa teoria afirma que ela possivelmente na sua vida anterior deu uma licença de motorista a um aluno que era desastroso em pilotagem igual Bob Esponja, e esse erro provavelmente levou a um acidente tão catastrófico que forçou ela a deixar sua vida antiga para trás e começar uma nova vida com um nome diferente. E a teoria é apoiada por várias pistas espalhadas ao longo do desenho. A mais forte delas acontece no episódio Pilotar Sem Saber Não Vai, da segunda temporada de Bob Esponja, que foi ao ar em 2001. Bom, nesse episódio incrivelmente Bob Esponja passa no teste de direção e finalmente consegue sua carteira de motorista. Só que não, a Senhorita Puff passa Bob Esponja só pra não ter mais que dar aula pra ele. Porém depois ela percebe que acabou fazendo caquinha, e logo quando ela cai na real que o Bob Esponja vai dirigir livremente pela fenda do biquíni, ela percebeu o perigo que aquilo oferecia e solta a seguinte frase: "O que foi que eu fiz? Todo mundo vai saber que eu deixei ele passar no teste. Eu vou ter que me mudar para outra cidade e começar uma nova escola de pilotagem com outro nome. Não! De novo não!" Peraí, como assim de novo não? E depois ela tenta roubar o carro dele pra ele não poder dirigir, mas acaba presa no fim do episódio. Outra evidência seria a presença dessa manchete do jornal mencionando que professora de bar com enlouquecida foge, sugerindo ainda mais que ela tem um passado criminal. E a teoria vai ainda mais fundo, explorando as alucinações e crises de nervos recorrentes da Senhorita Puff, que podem estar ligadas à culpa e trauma de seu passado, e também ao uso simbólico de imagens, igual na casa dela que tem quadros em loop da sua vida, provavelmente refletindo a sua incapacidade de escapar do ciclo de culpa e o medo que assombra ela. Fora que ela visivelmente tem problemas psicológicos causados por isso, igual vemos no episódio Criando o Tempo, da terceira temporada lançada em 2002, onde ela fica feliz por ter ido pra prisão, porque daí ela não vai mais ser incomodada. Porém, depois de ser perturbada pelo Patrick e Bob Esponja, ela questiona a própria sanidade. E esse episódio sugere que a prisão onde a Senhorita Puff está pode não ser um lugar físico, mas sim uma prisão mental, que reflete seu sofrimento interno. E a confusão entre o que é real e o que é imaginário no episódio mostra que a verdadeira tortura da Senhorita Puff pode ser sua própria mente, em que ela está aprisionada em um ciclo sem fim de pesadelos causados pela sua relação com Bob Esponja. E a teoria ainda menciona que ela é cleptomaníaca, que são pessoas que têm um transtorno impulsivo e incontrolável de roubar, e reforça ainda mais a sua insanidade mental e o seu passado fora da lei.
Todos os personagens principais de Bob Esponja estão sob o efeito de diferentes substâncias. Beleza, eu tô tendo que gravar esse tópico aqui de novo porque o YouTube não aceita ele nem por nada na vida. E me desculpe, minha voz tá assim, é porque eu acabei de acordar e eu acordei com o YouTube dizendo que não aceitou meu vídeo, então tô tendo que gravar de novo. E é isso, mano. Já vou avisando de cara que essa teoria aqui é uma viagem bem viajada. Bom, essa teoria das substâncias, pra não dizer o outro nome lá com D, sugere que pra funcionar, primeiramente os personagens devem ser entendidos como dependentes em suas respectivas substâncias, de uma maneira bem estereotipada, como se eles estivessem totalmente sob o efeito, belezinha? E o efeito dessas substâncias são sempre refletidos nos comportamentos e na personalidade do personagem. Por exemplo, o Bob Esponja estaria ligado aos cogumelos, pois ele tem uma imaginação selvagem, ou seja, ele tem um pensamento extremamente criativo, muito parecido com a mentalidade de alguém que está sob o efeito desses cogumelos. E o Bob Esponja também pode passar rapidamente de uma extrema felicidade para o desespero e medo completo, o que a teoria compara que quando ele tá muito feliz, ele teve uma boa viagem, e quando ele tá com medo, foi que ele teve uma viagem ruim. Ou seja, tá literalmente ligado se bateu bem ou se bateu ruim o cogumelo. E esses cogus, eles também podem causar euforia, e a gente quase sempre vê o Bob Esponja eufórico. Os próximos dois personagens da teoria são o Seu Sirigueijo e a Senhorita Puff, que estariam sob o efeito da mesma substância, a cocada. Que vocês estão ligados o que é a cocada, né? Já pode fazer uma creepypasta aí do Seu Sirigueijo com essa música. E a cocada, ela costuma deixar os usuários bem nervosos, igual o Seu Sirigueijo em relação ao dinheiro, e também a Senhorita Puff quando precisa lidar com Bob Esponja. E também ela dá um efeito de paranoia. A paranoia do Seu Sirigueijo está ligada à fórmula secreta a ser roubada pelo Plankton, tanto que ele guarda ela em um cofre. Reações semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático da Senhorita Puff ao ver o Bob Esponja dirigindo, que, segundo a teoria, são sinais de tweaking. Eu não sei o que era isso aqui, então fui pesquisar, e esse termo é usado para exemplificar uma paranoia intensa e específica, associada ao uso e à dependência da cocada. O Lula Molusco estaria ligado a essa substância que o nome tá na tela, e segundo a teoria, o jeito dele corresponde aos comportamentos estereotipados de pessoas que são dependentes dela, que incluem mentir, desempenho ruim no trabalho, evitar olho nos olhos e mudanças de humor. Aparentemente eu também sou dependente dela. O Patrick estaria associado à erva, a folha, vocês estão ligados? Já que ele tá sempre relaxado até demais, pois ele também é muito preguiçoso e não faz nada, além dele comer o tempo todo, que é a famosa larica do dependente, e ele também fala mais devagar do que os outros. E a única personagem que seria limpa e sóbria, na teoria seria Sandy, que a teoria explica ela sendo contra os outros, o que significa que ela não se envolve com os comportamentos que os outros personagens têm, que seriam influenciados por drogas. Por isso ela podia ficar muito irritada quando o Bob Esponja e o Patrick visitavam ela, já que eles estariam chapados na maior parte do tempo. Legal que a teoria nem fala do Plankton, mas eu mesmo vou completar a teoria agora. O Plankton estaria associado à meta, que é aquela substância lá da série do Walter White e tal, vocês estão ligados, né? A meta. E essas são conhecidas por aumentar a energia e a obsessão de quem usa, além de causar comportamentos manipuladores e enganadores, o que explicaria a obsessão em roubar a fórmula secreta e a natureza manipuladora do Plankton. E o Gary... sim, nem ele vai escapar da teoria agora. Ele estaria associado aos sedativos e calmantes, tipo diazepam, que são conhecidos por seus efeitos calmantes e relaxantes em quem toma. E isso se encaixa com a personalidade tranquila e calma de Gary. O Larry estaria dependente da creatina, já que ele vive treinando, e a Karen estaria viciada em Trojan. Chega. Rugrats é fruto da imaginação de Angélica. Eu acabei abordando essa teoria no vídeo explorando as profundezas do iceberg da Nickelodeon, só que lá o título do tópico era Os bebês de Rugrats estão mortos, e é exatamente sobre isso que a teoria fala. Bom, os Rugrats é o nome de uma série de animação que estreou originalmente em 1991 nos Estados Unidos, e foi exibida até 94. Porém, ela voltou a ser exibida em 98 até 2005, e a série foi criada por Arlene Klesk e Gabor Kisupo, e foi exibida no canal de televisão a cabo Nickelodeon, e contava com as aventuras imaginativas de bebês. Aqui no Brasil ele também era conhecido como Anjinhos, e foi exibido em outros canais além da própria Nick, assim como na Rede Globo no início dos anos 2000, que a gente podia ver na saudosa TV Globinho, no Bom Dia e Companhia no SBT, no Quintal da Cultura, no Multishow, e eles também passaram até mesmo na TV Aparecida, no extinto Clube T até 2021. Enfim, essa teoria sugere que os personagens da série são frutos da imaginação perturbada de Angélica, devido ao descaso dos seus pais. Nessa teoria conta também que Chuck e sua mãe morreram em 1986, levando seu pai Chaz a ficar
ficar extremamente nervoso. O Tommen teria nascido em 1988, como Nat morto, ou seja, ele morreu dentro da barriga da mãe. Isso levou seu pai Stu a lidar com a situação fazendo muitos brinquedos no porão, para o filho dele que nunca teve a chance de viver. Os DeVilles fizeram um aborto em 1990, e como Angélica não sabia se era um menino ou menina, ela acabou criando em sua mente os gêmeos. Em All Grown Up, que é uma continuação de Hogwarts, exibida de 2003 até 2008, a adolescência de Angélica é marcada pelo vício em drogas e agravamento da esquizofrenia, com Angélica mergulhando em um mundo de alucinações, dando vida a essas imaginações por meio do uso constante de drogas. E a tragédia familiar, incluindo a morte por overdose de sua mãe em 82, e o casamento de seu pai com uma prostituta, consequentemente moldam uma realidade distorcida que termina com Angélica agredindo o único personagem que era real, o Jill, resultando em uma deformação cerebral, que é como ela imagina ele. E assim como eu falei no vídeo da Nick, a teoria conta mais coisas, porém eu não vou me aprofundar porque tem muita coisa errada aqui, e o YouTube com certeza não vai gostar disso aí. E vocês sabem como é que ele é, né? E essa teoria tem até uma versão ajustada alternativa, um pouco mais leve, porém igualmente lotada de coisa errada, que não vale nem a pena citar aqui, porém vale a pena lembrar novamente. Essa teoria sinistra não passa apenas de mais uma especulação criada por fãs que não tem o que fazer. E a criadora da série, Arlene Kleski, negou fortemente essa conspiração sombria durante o aniversário de 25 anos da animação, dizendo com firmeza em uma entrevista ao site da BuzzFeed que muitos acreditam nessa teoria da conspiração, mas não é verdade. Mensagens subliminares. Até agora todos os tópicos tratados no iceberg foram bem específicos em relação a um desenho. Porém, mensagens subliminares é diferente, por ter um conceito mais amplo e geral das coisas, já que ele se refere a um fenômeno que acontece em qualquer coisa, seja isso em programas de TV, músicas, jogos, propagandas e por aí vai. Mas bem, o que seriam essas mensagens subliminares? Mensagens subliminares são mensagens escondidas que você não vê ou ouve diretamente, mas que podem influenciar seus pensamentos e ações. E elas são como sussurros secretos na sua mente, tentando fazer você pensar ou agir de uma certa maneira sem que você perceba. Lembrando novamente que eu não acredito nisso que eu tô falando não, belezinha? Eu só tô falando aqui porque tem no iceberg base. Tipo essa famosa pintura do Salvador Dalí, com esse casal de velhinhos, em que você pode ver tantos velhinhos, porém se prestar atenção percebe que se trata de duas pessoas sentadas, em que uma delas está tocando violão, e se prestar mais atenção ainda você percebe que na imagem tem um cálice, uma coroa e por aí vai. Porém esse iceberg se trata de desenhos animados, e nesse contexto temos vários exemplos que foram aplicados ao longo dos anos nos desenhos, e em muitos casos essas mensagens eram usadas para referenciar algo que não era apropriado para crianças, já que elas não percebiam assistindo, seja por ser um evento traumático ou por ser um conteúdo adulto mesmo. Igual essa janela no desenho Bernardo e Bianca, uma animação de 1977 da Disney, que dá pra ver claramente uma moça sem a parte de cima da roupa ali, porém que passa de forma rápida e ninguém percebe assistindo. Ou então esse famoso corpo da Minnie, que parece outra coisa, que sendo proposital ou não, infelizmente dá pra entender outra coisa. E inclusive essas possíveis mensagens subliminares várias vezes podem ser apenas maldade da cabeça de quem tá vendo. Na Disney tá cheio disso, com várias imagens que podem ter duplo sentido e que só os adultos entenderiam. E falando de mensagens que só os adultos entenderiam, temos esse episódio das meninas superpoderosas, em que a Lindinha conta pra amiga Robin delas que elas três foram criadas por acidente. E a Robin responde que ela também foi fruto de um acidente. E só depois que tu cresce que tu entende isso. E essas mensagens subliminares podem referenciar a eventos trágicos, que você só entende quando você cresce, como nesse momento na animação dos Três Porquinhos, e o quadro do pai deles é um monte de linguiça. Ou igual esse pôster presente em um episódio de Johnny Bravo, que inclusive esse episódio foi postado antes do acontecimento do dia 11. E 4 meses depois, os aviões foram lá e colidiram com a torre. Vocês estão ligados no que aconteceu, né? Não precisa nem... O próprio filme do Super Mario Bros. De 1993 também tem uma cena com as torres, 8 anos antes do acontecimento. E o quadrinho de número 596 das Aventuras de Superman, que foi escrito e desenhado meses antes do dia 11. Mas até aqui isso pode ser coincidência também, já que as torres eram famosas antes mesmo dos acontecimentos do dia 11. O povo gosta de zoar as torres gêmeas, né? E aí que finalmente chegamos nas teorias da conspiração, já que acontecimentos como esse, de um desenho referenciar alguma coisa antes de acontecer na vida real, abre portas para as pessoas começarem a teorizar sobre como as pessoas sabiam que aquilo ia acontecer. Clarividência? Informações secretas? Os Simpsons mesmo é famoso por possivelmente prever o futuro. E isso aconteceu não só com o acontecimento de setembro, com essa revista referenciando a data 11 de setembro, e ainda com as torres presentes nela em um episódio transmitido em 97, e aconteceu também com o presidente Trump em 2017, com um episódio postado no ano 2000, antes mesmo, muito antes dele se tornar presidente. A lesão do Neymar na Copa de 2014 também é um exemplo, com eles postando esse episódio meses antes. Inclusive, o time do Brasil perdeu para a Alemanha no episódio depois da lesão. E eu nem preciso falar o que aconteceu depois da lesão do Ney na Copa, né? Nesse episódio ainda, como eles estavam no Brasil, eles acabam mostrando notas de R$200, que 5 anos depois, em 2020, foi realmente lançada uma nota de 200 aqui no Brasil. Se bem que isso não é nem prever tanto o futuro assim, até porque inflação
no Brasil podia acontecer a qualquer momento, então, sei lá. Ou com eles prevendo que a Fox seria comprada pela Disney, e anos depois realmente aconteceria. Mas enfim, pessoal, essa foi a primeira parte do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, vocês são só do Limonada, e eu espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Não se esqueça de deixar o like e inscrição, e caso tu tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg, ou de qualquer outro vídeo, deixe aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez, e bye bye. Tipo herói, tô longe de cara, eu só volto com um Grêmio com um monte de faca. Cuspo veneno, tô cheio de afta. Sigo na risca da faca. Ditado já fala, não fale, só faça. Criança do Brasil já nasce com taça. Mesmo sem casa, só penso no gol. Fazer uma verdade na reality show. Goddamn, my friend.